Ouça com atenção, buscador da prosperidade. Presentear qualquer um destes 5 objetos é como jogar sua riqueza, sua sorte e suas bênçãos no vazio com suas próprias mãos. Assim de simples, assim de perigoso, de acordo com a sabedoria ancestral da cabala judaica. São coisas que todos temos em casa, objetos que parecem inofensivos, mas que, segundo os sábios do Talmud e os mestres cabalistas, guardam um poder invisível capaz de alterar o fluxo da abundância que o divino destinou para você. O mais surpreendente e também o mais triste é que a maioria das pessoas já fez isso alguma vez, sem compreender as consequências energéticas desse gesto. Porque quando você entrega um desses objetos, ainda que com boa intenção, rompe sem saber o canal invisível por onde flui a bênção divina. Esse canal que protege seu lar, seu dinheiro e as bênçãos que te acompanham desde gerações atrás. Há quem acredite estar fazendo um favor e de repente sua sorte se desvanece, sua economia se detém ou a paz de sua casa muda de tom. Diga-me, viajante, você sabe quais são esses 5 objetos que nunca deveria presentear se deseja conservar sua fortuna e sua boa estrela, segundo os ensinamentos milenares que mantiveram próspero o povo judeu durante mais de 3.800 anos? Esses ensinamentos, querida buscadora da abundância, nascem da sabedoria sagrada da Torá, do Talmud e dos segredos mais profundos da Cabala. Essa tradição mística que durante séculos tem observado como cada objeto que habita nosso entorno influencia no fluir do sustento divino, da saúde e da harmonia do lar. Meu nome é Miriam Bat Sara e venho de uma longa linha de estudiosos sefarditas que chegaram às terras brasileiras há séculos, quando nossos ancestrais buscavam liberdade para praticar nossa fé. Durante gerações, minha família guardou esses ensinamentos ancestrais, transmitindo-os de mães para filhas em voz baixa, na intimidade do lar. Porque a sabedoria da prosperidade não está reservada apenas para uns poucos, está disponível para todos os que desejam escutar, sem importar sua religião ou crenças. Como diziam minhas avós, quem não ouve conselho não chega à velhice. Hoje quero compartilhar com você um pequeno fragmento dessa sabedoria milenar que manteve nosso povo firme e próspero através dos séculos mais obscuros da história. Vou revelar para você 5 objetos que, segundo a cabala judaica, não devem ser presenteados nem recebidos sem consciência, porque cada um deles guarda uma conexão direta com as emanações divinas que determinam o fluxo de abundância em sua vida. Segundo o Zohar, o livro sagrado da cabala, cada objeto material é um recipiente que pode conter luz divina ou bloqueá-la. E quando você presenteia certos objetos sem purificar sua energia, entrega, sem saber, uma parte de sua sorte espiritual, de seu sustento e da proteção interior que o divino lhe concedeu. Neste encontro, você descobrirá quais são esses 5 objetos proibidos segundo a tradição judaica, o significado espiritual cabalístico que se oculta por trás de cada um e, o mais importante, o que você pode fazer para restaurar o equilíbrio se alguma vez já os ofereceu a outro. E, ao final, compartilharei um ritual simples, porém profundamente poderoso, uma prática ancestral que selará sua bênção e reativará o fluxo de abundância em você e em seu lar. Lembre-se, compreender a sabedoria dos objetos segundo a cabala não só protege você de perdas invisíveis, mas abre o caminho para que entrem em sua vida novas oportunidades, paz no lar e prosperidade abundante. Antes de começar, deixe nos comentários uma afirmação de poder, uma frase que ressoe com sua alma para despertar a bênção de proteção e abundância que já habita em você. Você pode escrever: bendito seja o nome, fluo em harmonia com a vontade divina e permito que a prosperidade circule livremente em minha vida. Ou, se sentir mais profundo, escreva: sou um canal de bênção e a abundância do Criador flui através de mim e de meu lar. Ao fazê-lo, você não apenas declara sua intenção ao Todo-Poderoso, mas expande seu campo espiritual,
e fortalece a vibração de todos os que compartilhamos este espaço de sabedoria, santidade e prosperidade. Deixe seu like neste vídeo como um primeiro ato de gratidão para com o Criador. Um sinal de que você escolhe cuidar de suas bênçãos e abrir-se a novas oportunidades de bem-estar. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para continuar recebendo os próximos ensinamentos e rituais ancestrais que podem transformar sua vida. E compartilhe este vídeo com alguém que você ame ou que esteja atravessando um momento difícil. Porque quando você ajuda outros a proteger sua bênção, também está multiplicando as suas próprias. Como diz o Talmud, mais que o rico faz pelo pobre, o pobre faz pelo rico. Agora sim, viajante da sabedoria judaica, chegou o momento de revelar quais são esses 5 objetos que jamais deveria presentear se deseja manter aberta a porta da abundância, segundo os ensinamentos de nossos sábios. O primeiro objeto do qual falarei hoje, talvez o mais comum e, ao mesmo tempo, um dos mais perigosos para a bênção da prosperidade, segundo a cabala judaica, são os utensílios de cozinha usados: panelas, caçarolas, xícaras, pratos ou recipientes que acompanharam sua vida diária e a de sua família. À primeira vista, pode parecer um gesto amável presentear uma panela velha a um familiar ou entregar seus pratos a alguém que precisa. Mas na linguagem sagrada da cabala, e segundo os ensinamentos do Talmud babilônico, a cozinha não é apenas um espaço para preparar alimentos. É o lugar onde se manifesta a bênção divina que sustenta a vida. É o ponto onde nasce a força vital que nutre o corpo, a alma e o espírito de toda a família. O Zohar ensina que cada refeição preparada com intenção correta é um ato de elevação espiritual, onde transformamos o material em luz divina. Cada comida cozinhada, cada prato servido em seu lar, impregna esses objetos com a vibração da prosperidade familiar e com a bênção que você pronuncia antes de comer. Quando você segura uma colher ou serve em uma xícara e diz: "Bendito és tu, Senhor", está transmitindo sua intenção espiritual, seu esforço e sua conexão com o Criador. Com o tempo, essas peças se convertem em portadoras da memória energética de sua abundância, de sua sorte e das bênçãos que você recebeu. Por isso, quando você as entrega a outro, ainda que o faça desde a bondade e seguindo o belo princípio da caridade, interrompe de forma simbólica o ciclo do sustento que flui dentro de seu lar. A energia que antes pertencia à sua casa começa a diluir-se ou desviar-se, e em muitos casos pode traduzir-se em esgotamento, estagnação ou o que os sábios chamam de bloqueios econômicos. Deixe-me contar a história de Ana Oliveira, uma mulher de 58 anos que vive no bairro da Liberdade, em São Paulo. Ana herdou de sua avó as panelas de ferro com as quais ela preparava as refeições de cada sexta-feira à noite. Essas panelas haviam cozinhado milhares de bênçãos. Haviam alimentado gerações inteiras de sua família. Um dia, movida pela compaixão, Ana decidiu presentear essas panelas a uma vizinha que passava dificuldades econômicas. Às poucas semanas, Ana notou algo estranho. Seu pequeno negócio de costura no mercado começou a ter menos clientes. As contas que antes sempre alcançavam, agora pareciam insuficientes. Seu marido perdeu um contrato importante. E o mais preocupante, a comida em sua casa já não tinha o mesmo sabor, esse gosto especial que apenas as mãos de sua avó pareciam transmitir. Ana visitou uma conselheira espiritual de sua comunidade, e ela explicou: "Filha minha, aquelas panelas eram mais que metal. Eram recipientes de bênção, vasilhas de luz divina acumulada durante décadas. Ao entregá-las sem realizar uma reparação espiritual, você cedeu parte do sustento de seu lar. Você sabia que os judeus aplicam esses princípios e, por isso, são menos de 1% da população mundial e possuem uma parcela significativa das riquezas da terra? Se você quer acessar a mentalidade da prosperidade, precisa compreender os códigos ancestrais que eles utilizam. Na cabala judaica, cada objeto tem uma alma silenciosa,
uma centelha divina aprisionada. A cozinha guarda as suas e as de seus ancestrais. Proteja-a com consciência. Muitas pessoas, sem conhecer essa conexão profunda, presentearam seus antigos utensílios de cozinha, acreditando que faziam um gesto de bondade, e pouco depois notaram que sua economia se tornou instável, que a comida já não rendia igual, ou que a paz do lar perdeu aquela calidez que antes o envolvia. Na sabedoria do Talmud se diz: mais abençoa o divino aquele que dá com alegria do que aquele que dá com tristeza. Mas mais abençoa ainda aquele que sabe o que dá e quando dá-lo. É verdade, porque segundo o Zohar, o sustento não só entra pela boca, mas se sustenta na cozinha, nesse espaço sagrado onde transformamos os ingredientes simples em alimento para o corpo e a alma. Se alguma vez você presenteou um desses objetos, não tema. Tudo pode restaurar-se com consciência, segundo os ensinamentos de nossos sábios. Durante 3 dias, deixe que o sol e o ar purifiquem os utensílios que ainda conserva. Permita que os elementos façam seu trabalho de reparação. O fogo solar limpa, o vento renova, como ensina o livro do Gênesis. Depois, coloque uma pitada de sal marinho, símbolo de bênção e purificação, dentro de uma panela sobre um prato limpo, e pronuncie em voz serena esta bênção adaptada. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que santificas o alimento que me sustenta, e agradeço o sustento que regressa a meu lar. Com esse gesto simples, mas sagrado, você sela novamente a bênção de sua cozinha e reativa o fluxo de abundância que alimenta sua família, segundo a vontade divina. Lembre-se sempre, viajante, a cozinha não só nutre o corpo, mas também o destino de toda a sua descendência. Mas mantenha-se atenta, porque o seguinte objeto é ainda mais sutil e perigoso, segundo a Cabala. Pode frear sua abundância e sua sorte sem que você sequer note. O segundo objeto, viajante do conhecimento ancestral judaico, pode parecer insignificante, mas no mundo místico da Cabala, sua influência é muito mais profunda do que você imagina. Refiro-me aos objetos quebrados, danificados ou sem vida. Relógios que já não marcam o tempo sagrado, adornos com rachaduras, espelhos partidos que distorcem a imagem divina, lâmpadas queimadas que já não trazem luz ou qualquer coisa que tenha perdido sua integridade e ainda permaneça ocupando um lugar em seu lar. Segundo a sabedoria da Cabala e os ensinamentos dos grandes mestres, tudo o que está quebrado representa um fluxo interrompido da abundância divina que flui desde as esferas superiores. Cada rachadura, cada fragmento danificado, simboliza uma casca espiritual negativa que bloqueia a luz. Cada objeto quebrado é como um vaso rachado que não pode conter as bênçãos que o Todo-Poderoso deseja derramar sobre você. Conservar, ou pior ainda, presentear um objeto que já perdeu sua plenitude é, no plano espiritual cabalístico, como estender para outro a vibração da carência, da deficiência ou do estagnamento. Por isso, quem guarda relógios parados, espelhos quebrados ou aparelhos que já não funcionam, costuma notar que sua vida começa a refletir esse mesmo padrão de ruptura. Projetos que se detêm sem explicação, oportunidades que não avançam, relacionamentos que esfriam sem motivo aparente, e aqueles que os presenteiam, acreditando fazer um bem, sem saber, transferem um ciclo incompleto, uma energia que deixou de fluir. Deixe-me contar o que sucedeu com o Sr. Carlos Santos, um homem de 62 anos de Belo Horizonte, que trabalhava como comerciante no Mercado Central. Sr. Carlos não era judeu de nascimento, mas há anos havia começado a estudar a Torá e a Cabala com um rabino local, fascinado pela sabedoria ancestral do povo judeu. Em sua casa, guardava um relógio antigo de parede que havia pertencido a seu pai, mas fazia mais de 5 anos que havia deixado de funcionar. O rabino havia advertido em várias ocasiões: Carlos, esse relógio parado está bloqueando o tempo de seu sustento. Cada segundo que não avança
É uma oportunidade que não chega, mas Sr. Carlos, por apego sentimental, negava-se a desfazer-se dele. Um dia, decidiu presenteá-lo a seu sobrinho que estava estudando na universidade, pensando que talvez ele pudesse repará-lo. Às poucas semanas, o negócio do Sr. Carlos começou a ter problemas. Os clientes que antes chegavam pontualmente agora se atrasavam. Os pagamentos que sempre eram pontuais começaram a atrasar-se. Era como se o tempo mesmo tivesse se detido em sua vida econômica. Quando regressou com o rabino, este lhe explicou com paciência: Carlos, filho meu, na Cabala ensinamos que cada objeto material é um recipiente. Um relógio parado é um recipiente sem luz, sem abundância. Ao presenteá-lo, você não só compartilhou um objeto quebrado, mas estendeu essa interrupção do tempo divino a seu sobrinho e manteve esse bloqueio em sua própria vida. O Zohar ensina que o tempo é sagrado. É um presente do santo bendito seja. Detê-lo é como rejeitar esse presente. Para romper esse bloqueio espiritual, primeiro você deve liberar segundo os ensinamentos de nossos sábios. Descarte, recicle ou repare o que já não serve. Se um objeto conserva valor emocional, purifique-o com incenso de olíbano ou com um pouco de água misturada com sal, símbolo do pacto com o divino. Enquanto o faz, pronuncie com intenção concentrada: Bendito és tu, Senhor, libero o passado e abro espaço para o novo. Minha bênção se renova junto com meu sustento. Este simples ato de reparação espiritual restabelece o equilíbrio da abundância e abre as portas a novas oportunidades e experiências segundo a vontade divina. O Talmud nos ensina: não há nada mais completo que um coração quebrado que busca reparar-se. Quando um objeto se quebra, nem sempre é uma perda. Às vezes é o aviso silencioso do Criador de que chegou o momento de renascer, de retornar ao caminho correto. Lembre-se, viajante, na Cabala ensinamos que o divino quebrou as primeiras vasilhas para criar nosso mundo. Dessa ruptura nasceu a criação. Mas nós temos a tarefa sagrada de recolher as centelhas, as fagulhas divinas e elevá-las novamente. Não guarde a ruptura. Eleve as centelhas e siga adiante. Mas o que você descobrirá a seguir é ainda mais delicado segundo as leis ancestrais, porque muitas pessoas presenteiam com carinho, sem imaginar que nesse gesto estão entregando parte de sua própria sorte espiritual. O terceiro objeto, segundo a sabedoria cabalística, é um dos mais delicados e, no entanto, um dos que mais se presenteiam com boa intenção. A roupa íntima usada ou as peças demasiado pessoais que estiveram em contato direto com seu corpo. À primeira vista, pode parecer um gesto nobre segundo o princípio da caridade, oferecer a um familiar ou a alguém necessitado aquilo que já não utiliza. Mas, segundo a Cabala e os ensinamentos místicos do Zohar, essas peças conservam a vibração mais íntima de quem as portou. Cada vez que uma peça toca a pele, absorve parte de sua alma vital, de suas emoções e até de suas experiências espirituais. A roupa íntima, em especial, se impregna com a energia do fundamento espiritual que governa a segurança, a estabilidade e o sustento material segundo a árvore sefirótica da vida. Por isso, ao presenteá-la ou recebê-la usada, produz-se um intercâmbio espiritual direto, uma conexão que pode alterar a confiança no divino, a autoestima e, inclusive, o fluxo de abundância de quem a entrega ou a recebe. No Talmud se ensina que a vestimenta não é só proteção física, mas também proteção espiritual. Por isso, os sacerdotes do templo não podiam usar vestimentas alheias. Cada peça devia ser única, nova, consagrada só para eles. Muitas pessoas que compartilharam este tipo de peças notaram pouco depois uma sensação de dano espiritual, cansaço, bloqueios emocionais ou uma falta inexplicável de motivação para atrair novas oportunidades ou dinheiro. E não é casualidade. Essa peça mantém um vínculo invisível com a alma de seu antigo dono, como um fio sutil de conexão que ainda conecta ambas vibrações espirituais.
Deixe-me compartilhar com você a história de Beatriz Martins, uma jovem mãe de 3 filhos que vive no bairro de Perdizes, em São Paulo. Beatriz, embora não fosse judia, havia começado a estudar cabala prática com uma mestra sefardita depois de assistir a uma conferência sobre prosperidade. Um dia, movida pela generosidade, decidiu doar várias sacolas de roupa usada, incluindo peças íntimas, a um centro comunitário para famílias necessitadas. Às poucas semanas, Beatriz começou a experimentar uma estranha sensação de vazio. Sentia-se cansada, sem razão. Seu negócio de confeitaria começou a ter menos pedidos e, o mais estranho, começou a ter sonhos recorrentes onde sentia que algo lhe faltava, como se uma parte dela tivesse ido embora. Quando consultou sua mestra de cabala, esta lhe explicou com clareza: Beatriz, querida, as peças íntimas são extensões de seu corpo físico e espiritual. Segundo o Zohar, tudo o que toca sua pele diretamente absorve sua luz interior. Ao entregá-las sem fazer uma separação espiritual consciente, você manteve um vínculo energético com essas peças e com quem agora as usa. Se alguma vez você presenteou ou recebeu uma peça tão pessoal, pode purificar sua bênção com um gesto simples, porém profundo, segundo os ensinamentos ancestrais. Lave a peça com água e sal, ou com um pouco de vinagre branco natural, símbolos de purificação na tradição judaica. Enquanto o faz, repita com intenção pura: Bendito seja o Senhor. Fecho todo o laço espiritual e abençoo esta peça com pureza e liberdade. Se já não a necessita, despeça-se dela com gratidão, visualizando como junto a essa peça se dissolvem os apegos e as energias que já cumpriram seu propósito de correção. O Talmud ensina: a vestimenta do homem é sua dignidade exterior. Cuide sua vestimenta e cuidará sua honra ante o divino e ante os homens. Lembre-se, viajante da sabedoria judaica, nem tudo o que se compartilha ajuda segundo as leis espirituais. Às vezes, cuidar de sua bênção pessoal é o ato mais generoso que você pode fazer, porque só quando sua vasilha está cheia, você pode verdadeiramente derramar para outros. E o que vem agora te surpreenderá segundo a Cabala, porque ninguém imagina que algo tão simples e cotidiano possa debilitar silenciosamente o sustento do lar, segundo os ensinamentos milenares. O quarto objeto, segundo a tradição cabalística judaica, viajante da sabedoria de Israel, é um do qual quase ninguém fala fora dos círculos místicos e, no entanto, pode afetar diretamente o fluir de seu sustento: o sal e o lugar onde o guarda. Desde tempos remotos, desde a época do Santo Templo de Jerusalém, o sal tem sido visto como um símbolo de bênção, abundância e proteção espiritual. No livro de Levítico, a Torá ordena: temperarás com sal tua oferenda e não permitirás que falte de tua oferenda o sal do pacto de teu Deus. O sal representa o pacto eterno e inalterável com o Criador. Em civilizações tão antigas como as de nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, acreditava-se que este mineral sagrado tinha o poder de afastar as cascas espirituais negativas e atrair a boa fortuna divina. Na Cabala, o sal representa a essência do elemento terra e a bondade firme e verdadeira que enraiza, estabiliza e sustenta a energia da abundância. É a ponte entre o material e o espiritual, entre o esforço humano e a bênção divina dos céus. O Zohar ensina que o sal tem 72 propriedades curativas e protetoras, correspondentes aos 72 nomes sagrados do divino. Por isso, quando você presenteia seu saleiro ou o lugar onde o conserva, está entregando simbolicamente sua capacidade de absorver o negativo e manter seu sustento protegido. Pode parecer um gesto amável, emprestar sal a um vizinho ou presentear um frasco decorativo, mas no plano espiritual cabalístico equivale a ceder uma parte de seu escudo protetor contra as forças negativas. Muitos notam depois pequenos sinais que os sábios chamam de indicações.
gastos imprevistos, discussões sem motivo na família ou uma sensação de peso no ambiente do lar. Não é casualidade. Na sabedoria de nossos sábios se diz: onde falta o sal, a bênção se seca como o mar morto. Deixe-me contar a história de Sr. Roberto Fernandes, um comerciante de 55 anos de Curitiba, Paraná, que tinha um pequeno restaurante de comida caseira. Sr. Roberto, embora católico de nascimento, havia desenvolvido uma profunda admiração pelas tradições judaicas depois de ler vários livros sobre os segredos da prosperidade do povo de Israel. Em sua cozinha, sempre mantinha um saleiro grande de cerâmica que havia herdado de sua avó. E segundo a tradição familiar, esse saleiro nunca deveria sair de casa. Um dia, seu compadre José Luiz pediu emprestado o saleiro para um evento familiar importante. E Sr. Roberto, para não negar-se, emprestou-o. Aos poucos dias começaram os problemas. Os clientes começaram a queixar-se de que a comida não tinha o mesmo sabor. As contas do negócio não fechavam. E o mais estranho, Sr. Roberto começou a ter discussões constantes com sua esposa por assuntos de dinheiro, algo que nunca antes havia sucedido. Quando seu vizinho, um judeu sefardita chamado Samuel, escutou o ocorrido, explicou-lhe com paciência: Roberto, amigo meu, em nossa tradição o sal é sagrado. Nunca se empresta nem se presenteia o saleiro principal da casa. É como emprestar sua segurança econômica. O Talmud ensina que o sal representa o pacto com o divino. Quando você compartilha seu sal sem intenção correta, rompe simbolicamente esse pacto de proteção. Se alguma vez você presenteou sal ou a recebeu de alguém, pode neutralizar esse intercâmbio energético com um ato simples, segundo os ensinamentos cabalísticos. Coloque um punhado de sal novo em um recipiente de cerâmica ou vidro, preferencialmente branco, símbolo de pureza, e deixe-o sob a luz do sol durante 3 horas para que absorva a luz divina. Depois, pronuncie com intenção e confiança no divino: Bendito és tu, Senhor. Purifica o meu caminho de toda energia alheia, segundo tua vontade. O sustento permanece em meu lar e se multiplica com cada amanhecer, como as estrelas que prometeste a nosso pai Abraão. Guarde esse sal em sua cozinha ou espalhe-o suavemente pelos cantos de sua casa, enquanto visualiza como a paz do lar e a tranquilidade regressam. O Talmud nos ensina uma história linda. Por que o sal está presente em cada refeição judaica? Porque quando o Santo, bendito seja, criou o mundo, separou as águas superiores das inferiores. As águas inferiores choraram. Por que nós não podemos estar perto do Criador? E o divino lhes prometeu: vocês serão elevadas em cada oferenda, em cada mesa judaica através do sal. Por isso o sal eleva o material ao espiritual. Lembre-se, viajante dos ensinamentos judaicos, o sal limpa o visível e o invisível, mas só quando está consagrado com sua intenção e sua gratidão para com o Criador. E se te surpreendeu o poder sagrado de um simples mineral segundo a Cabala, espere para conhecer o seguinte objeto, porque muitos o conservam por apego, sem imaginar que estão retendo seu próprio sustento sem permitir-lhe fluir. O quinto objeto, segundo os ensinamentos da Cabala judaica, viajante da prosperidade, é um que muitos conservam por costume ou apego, sem notar o enorme peso espiritual que pode acumular com os anos. As carteiras velhas e os porta-moedas usados. Poucas pessoas sabem, mas segundo os ensinamentos místicos do Zohar e outras tradições ancestrais judaicas, a carteira é um contenedor espiritual do fluxo material de sua vida. Cada moeda, cada nota, cada recibo que você guarda nela leva uma frequência espiritual específica: sustento, dívida, gratidão ou escassez. Quando você conserva ou presenteia uma carteira velha carregada de papéis ou energia estagnada, mantém vivo o padrão vibratório do passado e isso impede que a bênção do dinheiro se renove. É como se sua prosperidade tentasse avançar, mas seguisse atada às memórias de preocupação ou carência. Na tradição judaica, existe um lindo costume relacionado com o dinheiro,
Nunca se presenteia uma carteira vazia. Se você deve presentear uma carteira, sempre deve colocar dentro ao menos uma moeda, simbolizando que a bênção do dinheiro acompanha esse presente. Por quê? Porque, segundo a Cabala, uma carteira vazia é como um recipiente sem luz, um contenedor sem conteúdo divino, e presentear vazio atrai vazio. O Talmud conta a história de um sábio que era tão pobre que frequentemente não tinha nenhuma moeda em seu bolso, mas ele tinha um costume sagrado. Cada noite, antes de dormir, limpava cuidadosamente seu bolso e dobrava sua roupa com respeito, como se estivesse preparando um palácio para receber o rei. Seus alunos perguntaram: Rabino, por que cuida tanto de um bolso vazio? E ele respondeu: porque se não prepara o lugar com honra, como pode a bênção do Criador entrar nele? Muitos comprovaram, segundo os ensinamentos ancestrais, que após trocar sua carteira velha por uma nova e consagrada, a economia começa a mover-se de outra forma. Chegam ingressos inesperados, novas oportunidades de sustento ou bênçãos que pareciam bloqueadas. Mas quem as conserva ou as presenteia sem limpá-las, traspassa parte de sua energia financeira, gerando confusão e bloqueios espirituais, tanto em quem dá como em quem recebe. Deixe-me compartilhar com você a história de Daniel Vargas, um jovem empreendedor de 35 anos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que havia começado a estudar a Torá e a Cabala depois de conhecer um grupo de judeus sefarditas em um evento de negócios. Daniel usava a mesma carteira de couro marrom fazia mais de 10 anos. Era a carteira que seu pai lhe havia presenteado quando começou seu primeiro trabalho, e por apego sentimental, nunca a havia trocado. Mas essa carteira estava cheia de recibos velhos, cartões de crédito cancelados, papéis amassados e moedas sem valor. Seu mentor judeu, o Sr. Abraham Cohen, ao vê-la um dia, disse-lhe com carinho: Daniel, filho, essa carteira é um museu de seu passado financeiro. Cada papel velho é uma memória de falta. Se você quer que o sustento flua, precisa criar espaço limpo para que as bênçãos novas possam entrar. Daniel, embora cético no princípio, decidiu seguir o conselho. Comprou uma carteira nova e, antes de usá-la, realizou um pequeno ritual que Abraham lhe ensinou. Lavou-a com água e sal, deixou-a ao sol durante 3 horas e depois colocou dentro uma nota nova, junto com uma pequena oração escrita em hebraico que dizia: Bendito és tu, Senhor, que nos deste vida, nos sustentaste e nos permitiste chegar a este momento. Às poucas semanas, Daniel recebeu uma ligação inesperada. Um investidor que havia rejeitado seu projeto meses atrás, agora queria reunir-se novamente. Nessa reunião, Daniel conseguiu fechar um acordo significativo, o investimento mais importante de sua vida. Quando contou a Abraham, este sorriu com sabedoria. Vê, Daniel, não foi mágica, foi preparação espiritual. Quando você limpou sua carteira, limpou sua relação com o dinheiro. Quando colocou bênção nova, abriu espaço para oportunidades novas. Para fechar esse ciclo energético, segundo os ensinamentos cabalísticos, pegue sua carteira atual e esvazie-a por completo. Tire tudo o que não usa, papéis, moedas soltas, recibos velhos e limpe seu interior com um pano umedecido em óleo essencial de canela, laranja ou alecrim, especiarias mencionadas na Torá por suas propriedades de bênção. Enquanto o faz, diga em voz alta com intenção: Bendito és tu, Senhor. Renovo minha conexão com o sustento. Agradeço o que se foi e dou as boas-vindas com gratidão ao que chega, segundo tua vontade. Se você decide desfazer-se de uma carteira velha, não a jogue sem mais. Segundo os ensinamentos cabalísticos, queime-a simbolicamente se pode fazê-lo com segurança, ou enterre-a junto a uma folha de louro para transformar sua energia em sustento futuro, como ensina o princípio da reparação espiritual. O Zohar nos ensina que todo o material pode ser elevado ao espiritual quando se faz com a intenção correta. Lembre-se, viajante dos ensinamentos judaicos, sua carteira não só guarda dinheiro,
também guarda a vibração de como você se relaciona com a abundância que o Santo Bendito Seja lhe envia. O Talmud diz algo lindo. Não é o lugar o que honra o homem, mas o homem ao lugar. Honre sua carteira como se fosse um pequeno templo portátil, porque nela reside parte de seu sustento. E agora que já conhece os 5 objetos que podem drenar sua sorte, segundo a cabala judaica, faça uma pausa e reflita com honestidade. Você presenteou algum deles sem sabê-lo? Ou talvez os tenha recebido sem conhecer sua carga espiritual? Não se preocupe, nada está perdido no mundo espiritual. Toda energia pode limpar-se segundo os princípios da reparação. Toda intenção pode restaurar-se. Como ensina o conceito de retorno no judaísmo, sempre há regresso, sempre há correção possível. Permita-me compartilhar uma história pessoal que mudou minha compreensão sobre esses ensinamentos. Tudo isso do qual falamos, viajante da sabedoria judaica, não são superstições nem práticas vazias, mas as consequências naturais de como se move a abundância quando a ignoramos. Há alguns anos, durante uma visita à comunidade judaica do Rio de Janeiro, fui convidada ao lar de uma família sefardita chamada Os Benayon, descendentes de judeus que haviam chegado desde o Marrocos no início do século XX. A matriarca da família, Dona Raquel Benayon, uma mulher de 72 anos, com cabelos prateados e olhos sábios, recebeu-me em sua casa com a tradicional hospitalidade. Seu lar era cálido e luminoso, mas ao entrar, senti de imediato um peso invisível, uma pesadez espiritual que não fluía corretamente. A senhora Raquel me disse com voz cansada: Miriam, não entendo o que sucede. Desde há meses nosso dinheiro se desvanece sem razão. A loja que meu marido tem desde há 40 anos apenas vende. A comida não alcança como antes. As plantas do jardim secam sem explicação. E pelas noites nossa casa parece mais fria que nunca, como se a bênção tivesse ido embora. Comecei a percorrer seu lar com calma, deixando que minha intuição espiritual falasse. Na cozinha encontrei uma velha panela de cobre enegrecida pelos anos. A senhora Raquel explicou que essa panela pertenceu à sua mãe e que fazia pouco a havia presenteado à sua sobrinha que se casava para que tivesse a bênção de cozinhar como sua avó. Sorri suavemente e lhe disse: Senhora Raquel, sua intenção foi nobre e linda, mas essa panela era mais que um utensílio, era um vínculo sagrado do sustento familiar. Ao entregá-la sem fazer uma reparação espiritual, deu parte da bênção de abundância de seu lar. Seguimos caminhando e notei um espelho rachado no corredor, coberto por um pano escuro. Respondi com ternura: Senhora Isaac, o amor não habita nos fragmentos quebrados. Um espelho rachado reflete uma alma dividida, uma bênção fragmentada. O Talmud ensina que devemos afastar-nos de tudo o que está quebrado. Deixe-o ir com agradecimento pelo que representou. Em sua sala de estar, um pequeno bonsai murcho ainda conservava rastros de vida, mas claramente estava sofrendo. A senhora Raquel confessou com tristeza que o havia presenteado a uma amiga há meses, mas esta lhe o devolveu. Ao tocar a terra seca, senti uma vibração detida, bloqueada. Esta árvore não quis ir-se porque ainda estava unida espiritualmente a vocês, expliquei. Passamos uma tarde inteira limpando, agradecendo e purificando com sal, água bendita com orações e fumaça de incenso de olíbano como se fazia no templo sagrado. Quando o sol caiu sobre o Rio de Janeiro, a casa dos Benayon respirava de novo. O ar sentia-se mais leve, como se uma carga invisível tivesse se dissolvido. Respondi-lhes com a sabedoria de nossos sábios: a bênção nunca foi a nenhuma parte. O divino nunca abandona seus filhos. Só esperava que vocês abrissem espaço limpo para que pudesse regressar e fluir livremente. Semanas depois, recebi uma carta contando com alegria que um antigo cliente os havia visitado e feito um grande pedido. Além disso, a senhora Raquel havia começado a dar aulas de culinária sefardita tradicional na sinagoga.
O dinheiro regressou. Escreveram-me, mas mais importante ainda, regressou a paz a nosso lar. Agora chegou o momento de selar tudo o aprendido segundo os ensinamentos ancestrais judaicos. Vou ensinar-lhe um ritual simples, porém profundamente poderoso, desenhado para purificar as energias que puderam ter se movido e restaurar o fluxo de seu sustento. Antes de começar, deixe sua intenção gravada no universo, escrevendo nos comentários: bendito seja o nome, estou pronta para cuidar de minha bênção e atrair o sustento. Este gesto ativa sua vibração interior e reforça a energia de todos os que compartilhamos este espaço de sabedoria, segundo a tradição judaica. Só necessitará 3 elementos sagrados mencionados na Torá. Primeiro, um pouco de sal marinho natural, símbolo do pacto eterno. Segundo, uma vela branca de cera natural, representando a luz divina. Terceiro, um recipiente de vidro transparente com água limpa, símbolo da água viva que purifica. Coloque os 3 elementos frente a você sobre uma mesa limpa, preferencialmente perto de uma janela. Se possível, realize este ritual numa quarta-feira, ao meio-dia, ou numa sexta-feira, antes do anoitecer. Acenda a vela com um fósforo de madeira e contemple sua chama uns instantes enquanto respira profundamente 3 vezes. Imagine que essa luz representa seu sustento, acendendo-se de novo, firme e puro. Pegue um pouco de sal com sua mão direita e deixe-o cair lentamente dentro da água limpa, visualizando como todas as cascas espirituais negativas se dissolvem. Enquanto o faz, repita em voz alta: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que purificas minha alma e meu caminho. Libero toda a energia que não me pertence. Restauro o meu sustento, minha calma e minha bênção. Que assim seja segundo tua vontade. Amém. Permita que a vela permaneça acesa durante ao menos 18 minutos, o número sagrado da vida em hebraico. Enquanto a vela arde, você pode ler o Salmo 23. O Senhor